Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e na aula de hoje veremos sobre o reinterrogativo. O reinterrogativo é utilizado pelo hebraico para indicar uma pergunta. No português, quando queremos dizer que uma frase é uma pergunta, colocamos um ponto de interrogação no final da frase. Como, por exemplo, quando perguntamos o que é isso? Colocamos esse ponto de interrogação no final da frase para dizer que aquilo é uma interrogação e não uma afirmação. Porém, no hebraico não existe ponto de interrogação, e uma das formas que o hebraico sinaliza que a frase trata-se de uma pergunta é através do reinterrogativo, que é prefixado inseparavelmente à palavra. Precisamos ficar atentos para não confundirmos o reinterrogativo com o re do artigo definido. Então, vejamos as regras. O reinterrogativo ele é normalmente prefixado à primeira palavra da frase e ele é pontuado com o Sheva composto Hatif Patar. Então, aqui no exemplo temos o verbo chamar, que significa ele guardou. Então, o chamar sozinho significa ele guardou, é uma afirmação. Se colocarmos o reinterrogativo nessa palavra, temos o ha-chamar, que significa ele guardou, é uma pergunta. E embaixo temos o lo-chamar, que é a negação, ele não guardou. Se colocarmos o re interrogativo, fica ha-lo-chamar, ele não guardou? Então, veja que geralmente ele é anexado à primeira palavra da frase. E uma das formas que a gente pode perceber se é um artigo ou um reinterrogativo é que o artigo definido ele é prefixado apenas em substantivos ou em palavras substantivadas. Já o reinterrogativo pode ser colocado em substantivos, em verbos, em partículas de negação, em qualquer palavra. Já quando o reinterrogativo é prefixado a uma palavra que começa com shevá ou com uma gutural, ele é pontuado com patar. Então temos aqui o exemplo shimartem, que significa vós guardastes, e hashmartem, que significa vós guardastes, é a pergunta. O exemplo de baixo temos atá, que é tu, é o pronome tu. Se colocarmos o reinterrogativo, fica ha'atá, que significa tu és ou tu estás. Se o reinterrogativo for prefixado a uma palavra que começa com uma gutural pontuada com um kametz, então o reinterrogativo será pontuado com um segol. Então temos aqui o verbo avad, que significa ele pereceu, e reavad, ele pereceu. Temos embaixo a palavra azev, que é o verbo ele pereceu, e reazev, ele pereceu. Então,
a respeito do reinterrogativo é só isso. Vejam que não há nada de muito complicado nele, só temos que prestar atenção para não confundirmos com um artigo definido, mas perceba que é até fácil achar a diferença. Como eu falei, o reinterrogativo pode ser prefixado a qualquer palavra, né? Verbos, pronomes, adjetivos. Já o artigo definido é apenas em substantivo. Mas se ficar alguma dúvida, deixem aí nos comentários que a gente vai respondendo assim que possível. Nos vemos então na próxima aula, onde veremos mais uma forma do hebraico fazer perguntas. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.